Ômega Web Rádio. Boa noite. Hoje, com mais um programa Fatos em Destaque, nós vamos falar hoje sobre a questão da importação, da exportação de produtos, das questões da intermodal aqui da Baixada Santista, como que esse complexo que está para ser inaugurado aqui no Guarujá vai poder melhorar, né, essa questão do porto, essa interligação entre porto e as aeronaves, como é que vai melhorar o nosso comércio na região, se isso vai melhorar também a questão dos empregos, a questão da logística aqui em Santos, não é? E como é que isso vai trazer melhorias para a nossa região. Então, nós vamos ter aqui um convidado bastante importante nessa questão, o André Ursini, que vai falar um pouquinho para a gente como está essa questão aqui desse complexo que ele é CEO dele. Boa noite, André. Boa noite, Raquel. Um prazer estar aqui com você. Um prazer muito grande também falar do Andaraguá, né? Que é um projeto que eu estou há 17 anos envolvido nele, então é sempre um prazer muito grande a gente poder falar sobre Baixada Santista e principalmente falar sobre o Andaraguá. Então, o seu projeto Andaraguá, como é que isso vai ter de impacto aqui para a Baixada Santista na questão de criação de emprego diretos e indiretos? Olha, Raquel, o Andaraguá ele é uma plataforma logística, né? Ele integra o modal aéreo, que é uma pista de aeródromo, o modal rodoviário, que é a rodovia Padre Manuel da Nóbrega, o modal ferroviário, porque a linha férrea que desce a serra e vai para o Porto de Santos passa dentro da nossa área, e isso tudo localizado a 17 quilômetros do Porto de Santos. Então ele atende os 4 modais, né? E lá serão construídos uma área de galpões de produção com 1.100.000 metros quadrados de área de galpões, uma torre de hotel com 260 apartamentos, uma torre de escritórios com 202 unidades e um mall no térreo com 87 lojas, que é para poder atender o comércio ali, essas pessoas que lá circularão diariamente, né? O Andaraguá, depois de pronto, totalmente ocupado, ele vai ter ali 17 mil empregos diretos, né? Que na cadeia logística, um emprego direto gera 3 indiretos, então nós estamos falando aí algo de 50 mil pessoas. E em todos esses estudos que nós estamos fazendo há anos, né, que a gente já vem aí desde o ano de 2005, que foi a primeira vez que nós começamos a adquirir as áreas lá para poder construir o empreendimento, hoje ela compõe 11 áreas, a gente fez alguns estudos de viabilidade, contratamos a KPMG para fazer o primeiro estudo, foi em 2009, depois refizemos em 2015 e depois refizemos ele em 2019, né? E nesse de 2019 eu fiz um estudo de impacto econômico para saber o que isso proporciona de desenvolvimento econômico para os municípios, né? E a gente tem um acréscimo econômico em 5 cidades, que é São Vicente, Praia Grande, Mongaguá, Itaém e Peruíbe, um acréscimo no PIB da ordem de 20% nesses 5 municípios. Então, assim, é um projeto que vai ter um impacto de desenvolvimento econômico muito grande para essas 5 cidades aí do Litoral Sul. E qual é a projeção para que ele fique efetivamente pronto e comece poder, né, a gente começa a poder receber essas mercadorias e fazer essa interligação entre mar, ar, rodoviária? Nesses estudos que nós fizemos, Raquel, a gente fez um estudo de demanda, né, que seria metro quadrado de ocupação por galpões, né? E nesses 2 estudos, últimas 2 revisões, a gente chegou à conclusão de que o empreendimento teria uma demanda aí de 200 mil metros quadrados a cada 2 anos de galpões. Então, o que nós fizemos? Nós pegamos o empreendimento e dividimos em 5 fases. A primeira fase será 245 mil metros quadrados de galpões,
A segunda fase, que é depois de 2 anos, será mais de 200 mil metros de galpões e a pista do aeródromo, né, para poder receber os aviões. Esta fase demorará um pouquinho mais, será 30 meses, 2 anos e meio. Depois, uma nova fase, que é a terceira fase, seria 200 mil metros de galpões, a torre comercial, a torre de escritórios e o mall. Depois, a quarta fase, mais 200 mil metros de galpões, e a quinta fase e última, 200 mil metros de galpões. Então, assim, esse empreendimento no total ele vai demorar 10 anos para ser implantado como um todo, né? Assim, a ideia é que assim que a gente consiga terminar o processo de licenciamento ambiental, que já vem há 13 anos, quase 14 anos aí de processo de licenciamento, a gente começa no dia seguinte, até porque a gente já obteve o licenciamento ambiental é composto de 3 licenças, a licença prévia, que é a que dá a viabilidade ambiental, e ela tem os condicionantes para que você consiga receber a licença de instalação, que é a que permite efetivamente iniciar a obra. Nós já temos a licença prévia e já temos a licença de instalação. Que ocorre é que, lá no ano de 2015, quando a gente obteve a primeira licença, que é a licença prévia, houve uma ação civil pública movida pelo Ministério Público do Estado, pedindo a anulação do empreendimento, do licenciamento ambiental. Essa ação foi julgada improcedente, em primeira instância, na comarca de Praia Grande, onde se localiza o imóvel, e houve um recurso por parte do Ministério Público do Estado, e esse processo subiu ao Tribunal de Justiça, né? E assim a gente continuou fazendo o processo do licenciamento, até que em março de 2020 nós obtivemos a licença de instalação, que permite efetivamente iniciar a obra. Só que em julho de 2020 saiu uma decisão do Tribunal de Justiça dando provimento favorável à ação do Ministério Público, e nós tivemos que paralisar. Nós havíamos iniciado as primeiras ações no terreno, que é o afugentamento de fauna, resgate de germoplasma, porque antes de você iniciar a obra efetivamente, você tem que fazer algumas ações ambientais. E na época nós paralisamos isso, em julho de 2020, e esse processo foi julgado, o recurso, só em dezembro do ano passado, de 2021. Né? Foi revertida essa situação, o Tribunal de Justiça entendeu que nós havíamos cumprido todas as exigências que o Ministério Público havia colocado, que a CETESB havia analisado, e nos deu parecer favorável. E aí foi revertida essa ação. Só que nós tivemos, por conta de uma comunidade indígena, que se localiza lá quase 2 quilômetros do nosso terreno, uma paralisação por conta do Ministério Público Federal dessa vez. E a gente hoje vem mantendo aí um diálogo com o Ministério Público Federal para que a gente consiga fazer algo administrativamente para se evitar uma nova judicialização que poderia demorar aí 6, 8, 10 anos. Então, assim, a gente aguarda essa decisão aí, se a gente consegue resolver administrativamente ou não, junto ao Ministério Público Federal, essa condição da comunidade indígena, né, para a gente poder prosseguir com o empreendimento. Na verdade, era a minha outra pergunta, né? Se tinha havido muita dificuldade com relação à questão ambiental, porque a gente sabe como é difícil um empreendimento desse tamanho, né? Conseguir essas licenças ambientais, porque tem licença, a questão do impacto do solo, da vizinhança, enfim, tem uma série de licenças realmente que dificultam, às vezes, algum empreendimento. O complexo fica perto do aeroporto de Itanhaém ou não? Não. Ele está em distância rodoviária a 65 quilômetros de lá. O município é Praia Grande. Praia Grande. É bem na divisa ali da cidade de São Vicente, comecinho da cidade de Praia Grande. Então, a gente tem quase 3 quilômetros de frente para a rodovia. O município está localizado ali na rodovia Padre Manuel da Nóbrega. Mas, voltando um pouquinho à sua pergunta aí, que você ia me fazer anteriormente, da questão do licenciamento, é bem complexo. Para você ter uma ideia, nós passamos por 132 órgãos para poder completar o licenciamento ambiental. A IFAM, que é o Instituto de Patrimônio Histórico e Ecológico Nacional, a Secretaria de Planejamento, Secretaria de Trânsito, nós inclusive temos lá um presídio dentro da nossa área, que a gente teve que negociar com a Secretaria de Administração Penitenciária para fazer a transferência do presídio. Isso por parte do empreendimento, a obrigação de construir um novo presídio, são 65 milhões de reais
de investimento nosso. Então, assim, ao longo de todo esse tempo aí, foram 132 órgãos, entre órgãos estaduais e federais, né, além dos municipais, é lógico, que a gente teve que poder superar todas essas fases para que a CETESB se sentisse favorável à emissão da licença. Na verdade, para quem nos acompanha aqui, nos assiste, Raquel, a CETESB ela não aprova, né? Eu não sabia disso. A gente acha que a CETESB aprova. Na verdade, a CETESB ela faz análise do empreendimento, do EIA-RIMA, que é o Estudo de Impacto Ambiental, né? E ela submete ao Conselho Estadual de Meio Ambiente. Nos conselheiros, no dia que nós fizemos a audiência, eram 31 conselheiros, estavam 29 presentes, nós tivemos 26 votos a favor e 3 abstenções, não tivemos nenhum voto contra. Né? E aí sim, a partir do conselho faz a aprovação, é que a CETESB emite a licença para que você continue prosseguindo com o licenciamento ambiental. Então, assim, é um licenciamento ambiental muito detalhoso em coisas, em riquezas assim, de estudos, né? Estudos que vão de fauna, de flora, de transferência, não há perda de massa vegetativa, para você ter uma ideia, embora a gente vá ocupar 19% da área, 81% da área de preservação, mas esses 19% da área que será suprimida a vegetação, nós faremos o replantio em outros locais, inclusive na própria área e em outras áreas da cidade de Praia Grande. Então, também obrigação do empreendedor adquirir uma área equivalente a esta área que está sendo usada dentro do Parque Estadual da Serra do Mar e doado ao governo do estado. É feita uma doação de 5% do valor da obra para poder fazer compensações financeiras ao governo do estado de São Paulo. Então, assim, tem uma série de compensações que a gente fez ao longo desse tempo para poder suprir todas as fases do licenciamento. Essa questão dos indígenas, vocês têm alguma previsão de que realmente consigam fazer um acordo, né? Porque a gente sabe que mesmo que vocês façam um termo circunstanciado, isso precisa depois ser homologado pelo tribunal para ter validade. Então tem uma série de questões ambientais que às vezes as pessoas não entendem muito, mas que é muito difícil para um empreendedor conseguir resolver essas questões, ainda mais quando a gente tem áreas indígenas, áreas de quilombolas, de preservação permanente. Então, qual é a sua previsão nesse sentido? Olha, Raquel, eu não posso te colocar datas assim com previsões. O que eu posso te contar é a história sobre a comunidade, né? Nós começamos a adquirir essas áreas no ano de 2005, 2006, 2007. Nós demos a entrada na CETESB com um plano de trabalho, onde é um documento elaborado por uma empresa de consultoria ambiental, onde ela fala o que você pretende fazer no empreendimento, o que você pretende construir. Junto com isso, vai o item número 1 do licenciamento ambiental, que é a certidão de uso e ocupação do solo, que diz que o município, onde você tem a sua área, o município permite que você coloque o seu empreendimento. E lá no Andaraguá nós temos o zoneamento municipal, porque a área do Andaraguá é zona de uso diversificado 1, né, que permite a instalação de empreendimentos, e temos um zoneamento estadual, porque há o zoneamento ecológico econômico costeiro, que foi aprovado em 2013 pelo governo do estado de São Paulo, através de um decreto do governo geral do Alckmin, que esta área do Andaraguá é uma área denominada de Z5T, que permite operações aero-rodoportuárias. Então, assim, a gente tem o zoneamento municipal, a gente tem o zoneamento estadual. A partir disso, a CETESB emite um documento chamado Termo de Referência, onde ela fala que tipo de estudo, que tipo de trabalho você tem que apresentar para a CETESB para fazer o licenciamento ambiental. E, no nosso caso, em 2008, nós fizemos os estudos, né, e em 2008 isso virou um processo físico, né? Nós demos a entrada em maio de 2008. A comunidade indígena, na verdade, ela começou a ser instalada lá a 2 quilômetros, 1,650 km do empreendimento, somente no ano de 2010. Quando nós iniciamos o empreendimento, não havia comunidade indígena lá. Você pode até pegar pelas fotos do Google, você verifica, né, que de quando a entrada do processo do licenciamento, não havia comunidade. E no ano de 2013, foi quando começou a ser formado lá
essa comunidade. Mais pessoas lá, indígenas, começaram a ocupar. Hoje, no total, são 48 lá, distribuído em 11 ou 12 famílias. Então, assim, quando nós começamos, adquirimos e entramos com o processo de licenciamento, ainda não havia comunidade. No entanto, que a gente tem estudo antropológico lá, feito por um professor da USP, que está protocolado junto ao processo do licenciamento ambiental, dando veracidade que lá realmente não constava nenhum tipo de comunidade. Não que isso impeça o empreendimento, até porque a lei diz que num raio de 10 quilômetros da onde há uma comunidade indígena, você tem que fazer o licenciamento ambiental, mas não impede de ter o empreendimento. E de lá para cá, a gente entrou com um processo na FUNAI, que é um negócio chamado Estudo de Componente Indígena, né, que você contrata alguns antropólogos que fazem um estudo muito detalhado, e esse estudo todo fiscalizado, supervisionado pela FUNAI, né, e onde nós passamos lá 90 dias junto à comunidade, sabendo como é que eles vivem, o que é que eles comem, do que eles fazem, e a partir disso a gente faz um modelo de compensação, né, apresenta a FUNAI faz uma análise desse parecer nosso, aliás, ela faz uma análise do estudo, emite um parecer, e esse parecer é apresentado à comunidade. Na época da apresentação da comunidade, que foi no dia 17 e 18 de fevereiro de 2020, a gente fez um acordo com a comunidade. Esse acordo foi acompanhado pela diretora jurídica da FUNAI, pelo diretor técnico da CETESB, pela gerente de licenciamentos ambientais da CETESB e por uma pessoa representante do Ministério Público Federal, que acompanhou esse nosso acordo lá na comunidade. O que aconteceu é que, como houve a paralisação do empreendimento de julho de 2020 até dezembro de 2021, a comunidade indígena entendeu que eles não querem um empreendimento próximo à comunidade deles. E aí voltamos praticamente a ter que renegociar todo aquele acordo que foi feito lá em 17 e 18 de fevereiro de 2020. Então é isso que a gente vem conversando aí com o Ministério Público Federal, eles também fizeram uma denúncia junto à Defensoria Pública da União, a gente vem conversando para poder a gente evitar uma nova demanda judicial e tentar fazer esse acordo. Mas assim, é sem previsão de data de conclusão dessa negociação, porque são passos muito lentos que têm que ser acompanhados tanto pela FUNAI quanto pelo Ministério Público Federal. Mas isso não impede que vocês comecem a desenvolver as primeiras etapas do projeto, é isso? Sim, impede sim, Raquel. A gente hoje só pode fazer a manutenção da questão ambiental. Hoje nós temos lá no terreno uma base de fauna e flora, com equipe de biólogo, com engenheiro florestal, engenheiro ambiental, médico veterinário. A gente só pode fazer a manutenção disso. A gente não pode realizar nada de obra. A gente não tem autorização de supressão de vegetação. A gente está assim, no estágio praticamente paralisado enquanto a gente não fizer essa definição. Certo. Então, vocês dependem dessa questão da terra indígena para poder começar, para voltar o desenvolvimento do projeto, é isso? Exatamente. Bom, outra questão que eu gostaria de esclarecer o projeto vem para ter carga de importação e exportação, é isso? Exatamente, né? Esse projeto ele é um projeto voltado ao Porto de Santos. A ideia do aeródromo é para que todos os grandes portos no mundo tenham um aeroporto próximo, né? Como nós aqui na Baixada Santista não temos um aeroporto de grande porte, né? Nós temos lá o aeroporto de Itanhaém, que é uma pista curta, com alguns limitadores de operação. O que são esses limitadores? É a aproximação da serra e a capacidade de resistência da pista para o tamanho de avião. A base aérea do Guarujá, que está sendo estudada há muitos anos para ser o aeroporto civil metropolitano, também tem umas questões de restrições, tanto de proximidade da serra, quanto de um termo técnico que chama PCN, né, que é o termo técnico que dá capacidade de resistência da pista para o tamanho do tipo de avião. Para você ter uma ideia, o PCN da pista de Guarujá é um fator de número 35,
do Andaraguá é 65. Então, quer dizer, é uma pista muito maior, com uma resistência de piso muito maior do que esses dois equipamentos. Então, como nós não temos um aeroporto próximo ao Porto de Santos, a ideia foi construir uma plataforma logística dotada de um aeródromo porque ele não é público, ele é privado, né? Ele tem um proprietário, não há nada público lá, os terrenos não são públicos, o investimento é privado, é tudo privado, né? Então ele é um aeródromo, só que a gente tem na autorização da ANAC, diz uma cláusula que é vedada a exploração comercial, eu não posso cobrar tarifa de pouso e decolagem de aeronave. Eu não posso ter voos comerciais, eu posso ter aviação geral, que é tudo menos aviação comercial. Então, assim, ele é um equipamento voltado para o condomínio logístico, que é uma área de produção, que a ideia no futuro é que a gente consiga internacionalizar a pista para poder receber voos de carga internacional e poder, principalmente, receber mercadorias no Porto de Santos, fazer o processamento dentro do Complexo Andaraguá. Vou te dar apenas 3 exemplos, para você ter uma ideia. As grandes magazines de roupa brasileira, como C&A, Marisa, Renner, todas elas compram roupas fabricadas em outros países. E eles chegam no Porto de Santos ainda faltando o acabamento, que é botão, etiqueta, e isso é levado em containers para a região da Grande São Paulo, ali faz o acabamento e dali é distribuído para o Brasil. Esse poderia ser o tipo de operação feita dentro do Andaraguá. A outra que eu também sempre cito é a questão de medicamentos, principalmente os genéricos, né? Quando você está ali na rodovia Castelo Branco, sentido interior do estado, você vê que tem algumas fábricas ali de medicamentos genéricos e essas fábricas recebem a matéria-prima no Porto de Santos. E isso sobe tudo em caminhões, em containers, para ir ali fazer o processamento dos remédios e dali ser distribuído para o Brasil. E isso também poderia ser feito dentro do Andaraguá. Fora o equipamento de informática, muita coisa que chega pelo Porto de Santos, que poderia ser processado dentro do Andaraguá e distribuído. E aí, a gente tendo uma pista ali de categoria internacional, a gente pode fazer a distribuição aí, não só para o Brasil, mas para os outros países aqui, principalmente da América Latina e América Central. Bom, então é importante a gente deixar bem claro que esse complexo não ou não está voltado para aviação comercial, com passageiros e tudo mais, apenas para que haja essa aviação de carga, né? Então é só para transporte de carga. Exatamente. Inclusive, quando as pessoas me perguntam, poxa, mas não se conseguem fazer na Baixada nenhum aeroporto, no Guarujá, vocês querem fazer outro e tal, eles não se confrontam? Não, desde o primeiro momento, uma das primeiras coisas que eu fiz na época, que a gente aprovou em 2007, a gente obteve autorização da ANAC, foi procurar o prefeito do Guarujá à época, que era o Farid, e mostrar para ele o projeto, mostrar para ele que os projetos são complementares, na verdade, né? Eu preciso que a Baixada Santista tenha um aeroporto de passageiros funcionando para que a gente consiga receber executivos, para que a gente consiga ter uma ligação, né, de passageiro com grandes aeroportos, que no nosso caso aqui a maior possibilidade é que a gente fizesse uma ligação com Campinas para poder depois fazer voos internacionais. Então, assim, é importante isso. E o aeroporto de Itanhaém, ele é muito consolidado pelo tamanho da pista, que é apenas 1.300 metros, para uma operação de offshore, que é de plataformas de petróleo, que funcionou muito bem, né? Durante muitos anos, o aeroporto de Itanhaém explorou essa atividade de offshore, de abastecimento de plataformas de petróleo, até que a base foi transferida para o aeroporto de Jacarepaguá, no Rio de Janeiro, a questão de uns 5 ou 6 anos atrás, e Itanhaém perdeu esse grande mercado que era. Mas ele tem uma característica, pelo tamanho da pista, pela resistência do piso, pela proximidade da serra, de ser um aeroporto que pode funcionar como base de exploração de petróleo e gás. Mas o aeroporto de Itanhaém faz alguns voos comerciais. Hoje não temos. Nós tivemos no passado, inclusive, uma empresa chamada Tuflex, era uma empresa que era sediada a sua base no aeroporto de Jundiaí. Ela opera com um avião Grand Caravan, que é um avião monomotor que leva até 12 passageiros. É um avião muito seguro. Eu tive a oportunidade de fazer o voo inaugural desse avião, saindo do Campo de Marte, indo a São Carlos, um voo noturno.
e é um avião muito seguro, que tem uma operação muito segura e com um preço de hora voo muito acessível, né? Para você ter uma ideia, é, esse avião tem um custo de hora voo quase de R$ 600, o que é baixo para a aviação. E na época a Flex adquiriu 16 aviões para fazer esses voos, e uma das opções seria operar ou Guarujá ou Itanhaém. Essa companhia logo foi comprada pela Azul, né? Hoje a Azul opera com esse Gran Caravan, e ela fez uma operação no final do ano passado, aliás, de 19 para 20, usando o aeroporto de Itanhaém, saindo de Itanhaém, indo até Campo de Marte, e de Campo de Marte até Campinas, né? Mas foi uma operação somente feita no verão, como teste, e de lá para cá não teve mais, até por conta da pandemia, até por conta de uma recessão no transporte aéreo que houve, né, de uma diminuição grande do número de voos. Então essa operação foi suspensa e hoje não tem aviação comercial operando lá. O que você tem é aviação executiva, né? Alguns aviões executivos aí que operam em Itanhaém. Mas há a possibilidade, pela sua experiência, de que esse porto, de que aeroporto volte a ter essa atividade comercial ou não? Pelo tamanho da pista, por tudo que foi dito aqui, é difícil que Itanhaém consiga ter voos comerciais regulares. Olha, Raquel, foi uma pena muito grande e uma perda muito grande também, de nós termos perdido essa base de exploração da Petrobras. A Petrobras é uma empresa altamente política, né? Interferências políticas, e a base de parlamentares do governo do estado do Rio de Janeiro, nessa atuação do petróleo e gás, ela é muito mais acirrada do que a base de deputados paulistas, né? E na época eu lamentei demais que a gente perdeu essa operação em Itanhaém para voar de Jacarepaguá, até porque em frente aqui à cidade de Praia Grande tem a plataforma de Merluza, que está localizada a 220 quilômetros da costa. E quando você decola do Rio de Janeiro, de Jacarepaguá, para a plataforma de Merluza, são 210, então 210 quilômetros de distância. Então, praticamente a mesma distância, né, de voo. Então, não teria algum tipo de justificativa para poder, em apenas 10 quilômetros de voo, ter algum ganho significativo para que justificasse essa transferência para o Rio de Janeiro. Até porque todo esse pessoal que trabalha em plataforma, que mora na Baixada Santista, hoje a Petrobras tem um gasto de levá-los até o Rio de Janeiro, colocá-los do Santos Dumont, do Santos Dumont ela bota esse pessoal em vans, leva até o aeroporto de Jacarepaguá, e de Jacarepaguá eles decolam para a plataforma. Então, quer dizer, é um custo operacional muito maior do que tinha antigamente, porque essa base é praticamente atendida por pessoas que residem na Baixada Santista. E foi uma pena muito grande a gente ter perdido isso, uma falta de habilidade política dos parlamentares à época de não ter defendido esse projeto. E eu defendo bastante, né? Não tenho participação nenhuma no seu interesse como morador, como uma pessoa da região metropolitana da Baixada, que Itanhaém se desenvolva. Eu vivo falando para o prefeito, vivo defendendo junto ao governo do estado que tem que ter um plano de desenvolvimento econômico regional integrado da Baixada, e que Itanhaém tem que sim que ter algum tipo de incentivo para que aquele equipamento, o aeroporto, ele desenvolva e comece a ter voos regionais, sim. Pode ser voo saindo de Itanhaém para São Carlos, ou voo de Itanhaém para Campinas, ou voo de Itanhaém até para o Paraná. Quer dizer, a gente precisa começar a movimentar aquilo, porque é um equipamento muito importante, assim como também defendo muito que o Guarujá tenha lá o seu aeroporto civil metropolitano funcionando o mais rápido possível, para que a gente consiga aí dar maior agilidade para as pessoas que moram na Baixada, e principalmente, né, o Guarujá, eu vejo que ele tem total conexão com o transporte de navio de passageiros, né, durante o verão. Aquela pessoa que sai lá de Presidente Prudente, sai lá de Ribeirão Preto, sai lá de São José do Rio Preto e quer fazer um passeio com a família, ele pode ter a opção de pegar o avião lá, descer ali na base, pegar uma barca e atravessar ali já para o terminal de embarque de passageiros, e dali ele entrar no navio. Então, quer dizer, uma operação muito mais rápida, né, segura, e que a gente perde dinheiro, porque a gente já devia estar explorando turisticamente esse equipamento há muito tempo.
Na sua opinião, essa falta de integração e até de possibilidade de exploração turística, ela vem por uma falta mesmo de sensibilidade desses políticos que representam a nossa região e que estão hoje eleitos? Olha, Raquel, esse é um ponto muito delicado, assim, que a gente tem que analisar com bastante calma e muita atenção, porque é o seguinte, Baixada Santista hoje, ela tem um percentual de desempregados acima da média nacional. O Brasil tem 11% de pessoas, população desempregada, a Baixada Santista tem 14%, para você ter uma ideia. Então, nós temos uma população mais desempregada do que no resto do Brasil. Nós somos hoje a sexta região economicamente ativa do estado de São Paulo. Nós já fomos a segunda, só perdíamos para a região metropolitana da Grande São Paulo, que é a capital e adjacências, né? Então, hoje nós somos a sexta, acabamos de perder esse posto de importância econômica para a região de Sorocaba. Então, o que, que acontece? Nos últimos 15 anos, a Baixada Santista, praticamente, se você olhar o novo zoneamento ecológico econômico costeiro, que está sendo analisado pelo governo do estado, está aberto para consulta pública desde dezembro do ano passado, você vê que o eixo de desenvolvimento econômico do estado de São Paulo hoje está ao longo da rodovia Anhanguera-Bandeirantes. E a Baixada Santista ela virou simplesmente um corredor de exportação. Então, isso é muito grave para nós. Por quê? Porque nós não somos mais considerados uma região produtiva. Nós estamos só como corredor de exportação. E a gente precisa reverter isso, porque a gente vem perdendo jovens nas universidades todo ano, as nossas universidades vêm empobrecendo, porque vem perdendo aluno, perdão, e a gente precisa rever isso de uma outra forma, a gente precisa rever um novo plano de desenvolvimento econômico para a Baixada. Eu já conversei com algumas pessoas que fazem parte aqui da política da região, né? E existe realmente uma preocupação muito grande dessa fuga do jovem daqui, né? Porque o jovem acaba não tendo emprego, acaba não conseguindo se desenvolver. E o que muitas vezes eu escuto, inclusive de alguns empreendedores, é a questão que as faculdades também não se adequam à necessidade da própria Baixada Santista. E que isso acaba tendo um problema. Também a mão de obra acaba precisando ser importada. Pela sua experiência, isso é verdade? Tem que ter mesmo uma adequação do acadêmico com o que efetivamente precisa ser desenvolvido pelo profissional? Raquel, eu analiso o seguinte ponto. Todas as regiões hoje que você tem uma atividade econômica expansiva, elas são abastecidas de universidade pública, né? Seja uma universidade pública estadual ou federal. A Baixada Santista precisa urgente ter na sua distribuição entre as 9 cidades, entre Piruíbe e a cidade do Guarujá, que são 136 quilômetros de extensão, né? Uma região muito, muito extensa, a gente precisa, primeiro, ter de fato região metropolitana, não só de direito de documento, porque hoje, se nós analisarmos, nós não somos região metropolitana, né? A pessoa que mora em Piruíbe, ela não tem um hospital de referência na sua região, então ela tem que vir praticamente a Santos ou a Praia Grande para fazer um exame. E ela gasta R$ 54 de transporte público e ela demora 3 horas se deslocando de Piruíbe até Praia Grande e mais 3 horas para voltar. Então nós estamos falando aí que uma pessoa que precisa fazer um exame de referência, ela tem 6 horas de transporte, R$ 54 de investimento de transporte público e ela vai ter que ainda se alimentar e aguardar o atendimento do médico. Então a pessoa perde o dia de trabalho para vir fazer, às vezes, uma consulta ou um exame. Isso não é região metropolitana, né? Nós não temos transporte metropolitano de massa que a pessoa consiga, com uma única tarifa, sair do extremo e chegar ao centro da Baixada Santista para poder ter um atendimento médico de qualidade. Então a gente já começa que a nossa região metropolitana, ela de fato não existe só direito, né? Começa por aí. Segundo ponto, nós temos 26 universidades na região da Baixada Santista, dos 9 municípios, 26 universidades privadas, não temos um grande campus público. A diferença da universidade privada para a pública é que a pública está voltada à pesquisa, a pública está voltada à inovação. A universidade privada ela estava voltada ao resultado financeiro. Então, quando você pega aí
um índice que nem a Confederação Nacional das Indústrias falou há 60 dias atrás, que o Brasil precisa requalificar 9,6 milhões de brasileiros, quase 10 milhões de brasileiros precisam requalificar. O que ele está querendo dizer? O seguinte, que as pessoas se formaram nos últimos anos dentro daqueles cursos básicos que são mais baratos nas universidades. Administração, economia, direito, tal. E hoje o mercado requer especializações, né? As empresas estão procurando cada vez mais cursos mais especializados. Então, essas pessoas que nos últimos 10 anos tiveram uma qualificação dentro de uma qualificação de um padrão muito aberto, né? No final, hoje elas estão sofrendo, porque elas não têm uma especialização diária. Então, assim, as universidades erraram, mas elas estão voltadas ao recurso, né? A ter o seu resultado financeiro. Aí nós não conseguimos, de fato, implantar um grande campus de universidade pública que tivesse o viés voltado à pesquisa, tivesse o viés voltado à tecnologia, porque você pega São José dos Campos, o ITA, você pega a região de Sorocaba, Ribeirão Preto, Piracicaba, todas essas grandes regiões têm universidades públicas instaladas que viram um centro de referência de pesquisa. E a gente na Baixada acabou passando isso batido e a gente hoje está pagando um preço muito caro, né? Porque é o que você falou, eu acho que pior do que não ter emprego é você não ter perspectiva de futuro. Porque às vezes você está desempregado, mas você sabe que o mercado está pujante, que a economia está crescente, você fala, puxa, eu vou conseguir. Agora, quando você vê que o maior empregador da região da Baixada Santista se torna a Rodovia dos Imigrantes, que você tem que ir a São Paulo todo dia e voltar para ter um emprego qualificado, para você ter um emprego diferenciado, isso se torna um problema, porque as pessoas, o jovem passa a ver a opção de morar fora. E depois que ele vai, dificilmente volta, Raquel. Muito difícil voltar. Então, assim, eu vivo dizendo, volto a falar e insisto que se nós não tivermos um plano metropolitano, desenvolvimento regional integrado, a gente não vai conseguir reverter essa situação. E isso a gente só vai conseguir fazer com o apoio do governo do Estado. Então, assim, nos últimos anos, eu acho que a política ficou de uma forma muito visando o Porto de Santos bate recorde de movimentação. Outro dia eu falei isso ao secretário da Fazenda, Henrique Meirelles. Eu falei, secretário, com todo o respeito que eu tenho à sua figura de ministro, economista, né, que eu admiro tanto, mas o senhor não conhece a Baixada Santista, porque o Porto bate recorde de movimentação porque ele está cada vez mais automatizado e mecanizado e cada vez menos humanizado. Só que essa mão de obra economicamente ativa do Porto não foi reaproveitada em outros negócios. Nós não ampliamos o número de terminais, nós não ampliamos a produção logística, nós não ampliamos a zona retroportuária do Porto de Santos, a gente ficou estagnado. E o que aconteceu com essas pessoas? Elas perderam emprego, tiveram que se readaptar, e aí você entra na economia informal, né? A pessoa acaba prestando serviço de aplicativos, indo para outras áreas, porque realmente não teve oportunidade de desenvolver. Então, a gente precisa rever isso. Eu acho que o ano de 2022, ele está um ano muito propício para a gente saber o que nós queremos para a nossa região, o que nós queremos para o nosso futuro, porque a gente sabe que a gente não está no caminho certo, está provado isso, mas a sociedade precisa se mobilizar para reverter isso, né? Porque o poder público só se mexe a partir do momento que tem pressão. Se a sociedade faz uma pressão em cima do poder público, o poder público vai falar, opa, peraí, alguma coisa está errada ali. Agora, quando o poder público aceita, né, e ele não é pressionado, ele acha que ele está no caminho certo. Então a gente precisa rever isso, a gente precisa reavaliar e, principalmente, a gente precisa definir diretrizes, porque essas mudanças não acontecem do dia para a noite. Mudanças como essa, nós estamos falando aí de começar a implantar e até ter resultado efetivo, coisa de 6, 8 anos. Você vê que eu estou há 17 anos tentando implantar o Andaraguá. Então, assim, são coisas de muito longo prazo, mas que a gente precisa começar, a gente precisa enfrentar a burocracia, a gente precisa enfrentar todos os interesses contras, né, que vão ter com relação a isso, porque a Baixada Santista é uma região privilegiada. Se, afinal, nós temos o maior porto da América Latina, que entra e sai 33% da balança comercial brasileira, nós temos que explorar isso. Eu sempre digo, eu não me conformo de nós ainda exportarmos saca de café. Por que a gente já não exporta
o café já com torrefação, o café já embalado para exportação? Por que que a gente não agrega serviço? Por que que a gente ainda exporta soja a granel? Por que que a gente já não exporta a soja já beneficiada? Então, quer dizer, tem muita coisa que a gente pode fazer na Baixada, mas que algumas regiões não vão agradar e vai ter forças contras. Nós vamos ter que usar a nossa força política para poder fazer uma pressão e manter a vontade da população. Então, assim, eu acho que isso é uma série de medidas que a gente vive um momento de decisão, mas principalmente a sociedade precisa se mobilizar, a sociedade precisa fiscalizar, a sociedade precisa se unir, a sociedade precisa pôr propósitos, a sociedade precisa pôr objetivos e, principalmente, a sociedade precisa pôr ações de cobrança junto a governos municipais e ao governo estadual para que a gente tenha aí esse plano macro de desenvolvimento regional integrado. Você falou a questão do café, né? É, na verdade, Santos, né? Eu sou santista, a gente tinha muita torrefação de café aqui. E essas torrefações foram fechando, fechando, fechando. Ao invés da gente aumentar isso, foi o contrário, foi um movimento contrário. Elas foram fechando e hoje a gente, sei lá, se a gente tiver umas 4, 5 torrefações, é muito pouco, né? Para uma região que exporta muito café. Na verdade, a gente tem aqui os nossos depósitos, né? Que o café fica guardado até ser exportado com saca, e ele podia realmente já ser torrefado, enfim, e ir para o exterior já com a nossa marca. Então, eu acho que realmente precisa de um plano de ação, não só do poder público, como também do poder privado, para que a nossa região se desenvolva, porque nós já tivemos realmente muito mais atividade, não só comercial, mas também no polo industrial de Cubatão, que foi perdendo sua força e que hoje não tem mais essa força de trabalho que tinha antigamente. É claro que a gente sabe que o digital ele vai mudar um pouco o perfil da relação de trabalho, né? Então, essas novas profissões, elas precisam ser investidas, porque a nossa região, basicamente, vive de serviço, e muita mão de obra de serviço vai ser substituída pela máquina. Sim, mas assim, Raquel, a gente ficou tão omisso que, para você ter ideia, nós tínhamos aqui uma grande capacidade da indústria náutica, né? Tivemos grandes marinas com grandes barcos. Sim. Hoje, nós praticamente perdemos 90% das oficinas náuticas para o estado de Santa Catarina. Hoje, todos os estaleiros estão no estado de Santa Catarina, se você tem um barco hoje que tem acima de 40 pés, você quer fazer uma manutenção, você tem que levar para Santa Catarina, porque as mecânicas náuticas que tínhamos na Baixada Santista, principalmente ali na região do Guarujá, tinha algumas até em Cubatão, elas foram transferidas para outros estados. Algumas por incentivos econômicos fiscais, né, que deram algum tipo de benefício fiscal, de imposto estadual, outras pela grande demanda que houve no estado de Santa Catarina, do crescente turismo que eles conseguiram agregar e fazer com que o estado de Santa Catarina ficasse um estado rico, né? Então, assim, a gente foi perdendo algumas coisas ao longo do tempo que impactaram para a gente estar na situação que a gente está hoje, né? A gente fala o polo petroquímico de Cubatão. Eu outro dia fazendo uma reunião e a gente lembrava que há 20 anos atrás, 25 anos atrás, nós pegávamos grande parte das indústrias de Cubatão, tinha dono, né? A gente sabia quem era o dono. Hoje, você não encontra uma única que tenha dono. São todos grupos multinacionais, um está na Holanda, outro está na China, outro está na Alemanha. Então, essas indústrias entraram ali e elas entraram com o único objetivo, né? Que é gerar resultado positivo, é gerar lucro. Então, o equipamento vai tomando o lugar do homem, ele vai tomando o espaço, vai produzindo mais por um custo menor. Só que essa mão de obra tem que ter uma requalificação, né? A gente hoje está passando por um processo aí da desestatização do Porto de Santos, mas até agora não foi apresentado qual é a obrigação da empresa que conseguir ganhar a licitação para assumir a autoridade portuária do Porto de Santos de requalificação profissional das pessoas que lá trabalham.
né? Há uma segurança que irão manter os empregos por um ano. E depois de um ano, vai todo mundo para a rua e como é que fica isso, né? Então, quer dizer, temos que ter um programa de requalificação, temos que ter um programa de incentivo. Por que não colocar nessa obrigação a construção de uma universidade federal voltada à logística portuária e entregar ao governo federal, ao governo do estado, para que a gente consiga realmente ter aqui um campus de universidade federal custeado pela autoridade portuária para a gente fazer cursos logísticos, né, voltados ao Porto de Santos, que é o nosso grande desenvolvimento daqui do Porto, da região, do estado de São Paulo, né, e talvez até do Brasil, porque o Porto 33% da balança comercial brasileira passa por ele. Então, assim, muitas coisas acontecendo negativamente que foram deixando a Baixada empobrecida, né? E eu sempre falo, Raquel, se nós não tivéssemos tão próximos a São Paulo, hoje nós seríamos muito mais pobres do que nós somos, porque muitas pessoas sobem a serra e descem todos os dias para poder trabalhar e trazer o seu supermercado, a sua farmácia para dentro de casa. E hoje, com o preço da gasolina do jeito que está, com o preço do pedágio do jeito que está, com os custos de transporte altos do jeito que estão por conta do diesel, todas essas pessoas que trabalham em São Paulo estão sofrendo, estão perdendo o poder aquisitivo, porque o combustível aumentou demais, o pedágio está muito caro. Então, a gente realmente vive um momento crítico e decisivo do que a gente quer daqui para frente para a nossa região. Sim, na verdade, a própria pesca, né, aqui na nossa região, ela praticamente inexiste, né? Eu cheguei a advogar para a maior companhia de pesqueira do Brasil, que ficava aqui, aliás, o estaleiro é no Guarujá ainda, mas que está totalmente desativada. Então, e aí aonde está todo mundo? Está em Itajaí, né? A maioria dessas pessoas migraram para Itajaí. Então, na verdade, o Porto de Santos perdeu essa questão também da pesca. Inclusive, eu acho que a gente podia explorar muito mais a Laje de Santos. Turisticamente, a gente tem condição, na região metropolitana, de explorar muito mais isso. Isso acaba não sendo explorado. Então, a gente acaba perdendo um nicho de mercado muito grande. Mesmo com os navios que chegam de turistas, a gente não tem uma integração e poderia ter para que esse turista ficasse aqui mais tempo, enfim, e nós tivéssemos um desenvolvimento melhor. Você acabou de tocar num ponto também que eu falo bastante. Por exemplo, a gente não tem um programa durante a temporada de cruzeiros incentivando as pessoas a ficarem 3 ou 4 dias na nossa região. A gente vê uns programas seguinte, passa o dia e a noite vai embora. Então, o que a pessoa faz? Desce, ela não quer ficar em Santos, porque Santos não é uma cidade turística, Santos é uma cidade portuária. Então, o que a pessoa faz? Quer ir conhecer o Guarujá, que as praias do Guarujá são as praias famosas. Aí elas pegam, vão, conhecem o Guarujá, voltam por volta de 6 horas da tarde, 4h30, 5 horas, para entrar no navio para poder sair. Agora, não temos um pacote de incentivo de o seguinte, vai conhecer Peruíbe, vai conhecer lá a Jureia, vai conhecer ali a Bertioga, entendeu? Vai conhecer a parte turística ambiental de Bertioga. Quer dizer, a gente não tem um programa feito onde os próprios hotéis vendam pacotes de 2 ou 3 dias interligados com outros hotéis na Baixada Santista. Não, parece que Santos tem que defender os hotéis de Santos, Guarujá tem que defender os hotéis do Guarujá. E assim fica cada um disputando o pedaço de carne que está sobrando até a hora que só tiver o osso. E aí ninguém vai conseguir mais nada. Então, quer dizer, não temos aqui, é o que eu te falei, a região metropolitana de fato. Por quê? Nós temos que pensar, se o cara vai dormir uma noite na Bertioga, ele pode dormir no dia seguinte no Guarujá, e no terceiro dia ele dorme em Santos, e no quarto dia, se ele quiser conhecer Peruíbe. Então, quer dizer, eu acho que a gente precisa começar a dizer o seguinte, gente, a Baixada não é só uma ou duas cidades. A Baixada tem 136 quilômetros de extensão, de praias maravilhosas, cachoeiras. A própria cidade de Praia Grande tem um turismo ecológico muito grande, né? A gente pode pegar lá até o fundo da área do Andaraguá, onde é a nossa área de preservação, tem cachoeiras, tem uma área maravilhosa para ser explorada turisticamente. Tem ali no Melvi, caminho de Mongaguá, também uma outra cachoeira do Melvi, uma parte ecológica muito grande para ser explorada, para ser colocado ali, ou até no Andaraguá,
por conta do parque e da biodiversidade, eu criei aquele, quando nós éramos crianças, víamos o desenho do Zé Colmeia, do guarda-parque, que usa aquele chapelão, onde tem área para fazer piquenique, as famílias se integrarem e tal. Por que a gente não torna isso um programa regional? Lá em Bertioga tem o guarda-parque, o mesmo guarda-parque que existe em Peruíbe, o mesmo guarda-parque que existe em São Vicente ou em Cubatão, para a pessoa conhecer o Guará Vermelho. Então, quer dizer, eu acho que a gente tem que pensar a metropolitana assim, com programas voltados a todas as cidades, não cada cidade querendo puxar para o seu lado. E a gente acaba perdendo por ações isoladas. Uma das coisas que eu trouxe a secretária de Turismo de Santa Catarina em 2019 fazer uma palestra para nós aqui na Baixada, para alguns empresários, para saber como é que eles fizeram para que Santa Catarina virasse um estado tão atraente turisticamente. Ela falou, primeiro ponto, começamos a valorizar demais as nossas festas regionais, as festas tradicionais nossas. A gente, a partir do momento que a gente começou a incentivar as pessoas a frequentarem as nossas festas regionais, tradicionais, a gente primeiro começou a criar emprego que era um emprego já qualificado, porque isso é coisa de pai para filho, para neto, e essas tradições foram passando e a gente começou, essas festas começaram a ganhar volume. Outra coisa, a gente começou a fazer projetos de longo prazo, voltados inclusive com pessoas da atuação da área ambiental, para poder não inviabilizar. E aí você pega, por exemplo, Balneário Camboriú, que estendeu uma parte da praia, aumentou a areia, porque as pessoas não tinham sol em razão da altura dos prédios. Então, quer dizer, você tem todo um estudo, você tem todo um planejamento que você tem que fazer, mas você tem que ter o apoio de todos os atores, e aí uma das coisas que eu sempre defendo, né, todos os atores têm que ter o momento certo de falar, não esperar passar e depois falar, eu não concordo com isso, não concordo com aquilo. Não, todo mundo tem que ter o seu momento certo de falar. Não falou é porque está tudo certo. Ou então vai lá, levanta o braço e fala assim, não concordo com isso, vamos encontrar uma solução para isso. Então, quer dizer, eu acho que a Baixada deixou muito largado a nossa região e hoje a gente paga esse preço caro. Na verdade, quando você fala do planejamento estatal, né, de médio e longo prazo, eu sempre falo isso. Não adianta eu ter um planejamento estatal junto com a iniciativa privada de médio e longo prazo, se quando mudam os atores políticos, os agentes políticos, esses projetos são abandonados. Porque senão a gente não tem continuidade. Então, eu acho que isso não é um problema só da Baixada, né? É um problema que acontece muito também em âmbito federal, estadual, mas aqui na nossa região eu vejo muito isso. Então, assim, começa um projeto, aí você muda o agente político, esse projeto é abandonado e isso não tem continuidade. Isso custa um preço muito alto. Então, Raquel, só que aí vem aquilo que eu lhe falei, a partir do momento que a sociedade passa a ser cobradora daquela ação, primeiro, se a sociedade entende que o caminho é esse, que ela vai participar da construção de um projeto de longo prazo para fazer uma reestruturação de uma região, a sociedade está apoiando aquele projeto, ela vai colocar para os atores que são lá os seus candidatos a prefeito, nas suas respectivas cidades, esses projetos. E vão falar, olha, a sociedade quer isto, você aceita isso? Eu aceito, eu não aceito. Então, a partir do momento que a pessoa aceitar isso, primeiro ponto, ela já sabe que ela vai ter que fazer. Outro ponto, aí vem a importância da gente ter uma representatividade na Assembleia Legislativa. Né? Por quê? Porque a partir do momento que você tiver esse plano, se você torná-lo lei, é obrigação do gestor, do próximo gestor, cumprir, independente da vontade dele ou não. Porque você colocou muito bem. Muitas vezes você faz um projeto, você falou um projeto estatal de longo prazo, mas entra um novo gestor e fala, não quero fazer isso porque vai favorecer o meu antecessor e é ele que fez o projeto. Ele remodela tudo, passa o governo dele e ele acaba não fazendo. Mas a partir do momento que você faz isso vira lei, vira obrigação de fazer. Entendeu? A sociedade colocou isso. A sociedade obrigou. Aí o parlamentar lá na Assembleia Legislativa vai fazer a parte dele, que é aprovar isso. E não tem por que não aprovar, porque é algo que está diretamente interferindo somente a região dele. Não tem por que o deputado lá de Ribeirão Preto falar, não vou votar. Não interfere em nada para ele. Isso é um projeto voltado à região daquele deputado da Baixada Santista. E se isso virar lei, aquele futuro gestor vai ser obrigado a cumprir. Se ele não cumprir, ele está descumprindo a lei. Então, a gente precisa, quando eu falo a sociedade se organizar e se movimentar, principalmente para a gente definir o que a gente quer. A partir do momento que a gente definir o que nós queremos,
a gente começar a fazer essa elaboração desse plano, para quê? Para que quando sente lá, agora nós temos eleição de deputado estadual, eleição de deputado federal, que a gente eleja parlamentares da nossa região, para que a sociedade coloque isso na mão deles e fale assim, olha, nós queremos isso, e eles vão atrás de aprovar. E os próximos candidatos a prefeitos que virão daqui 2 anos já vão saber que isso existe, que é isso que a sociedade quer, e principalmente que isso está virando lei, que ele vai ter obrigação de cumprir a lei. Então, é a partir desse momento que o interesse pessoal na sua reeleição, o interesse pessoal na sua administração vai passar a ser pequeno, perto do interesse da sociedade. E aí ele é obrigado a cumprir, ele tem que pensar 2 vezes antes de ser candidato, ou ele vai ter que fazer de uma forma diferente, porque ele vai estar desrespeitando a lei e ele vai ter problema no futuro. Sim, eu acho de extrema importância, né, que as pessoas. Esse ano é um momento de você escolher o legislativo, não apenas tirando o município, né, mas o estadual e o federal. E eu sempre falo que o legislativo tem uma importância absurda, porque é ali que as leis se movimentam, é ali que os projetos surgem. Então, essa importância é muito visível. Mas, assim, algumas pessoas ainda parece que não entendem muito como é que a política funciona. Também não existe uma forma, nenhum tipo de política pública para explicar isso. E eu sempre, toda vez que eu posso, eu falo isso aqui. Precisaria haver uma maior motivação, principalmente para o jovem entender que a política faz parte da vida dele. Gostando ele, não gostando, as pessoas gostando ou não, a gente respira política, porque é através dos partidos políticos que as decisões são tomadas, não tem outro jeito, pelo menos por enquanto vigente a nossa Constituição. Então é assim que funciona. Então é a importância de que se entenda que quem você vai eleger vai ser de extrema importância para se desenvolver uma região ou não, né? Porque senão eu não me incomodo com política. Pois é, mas depois você vai sofrer por essa sua omissão. Essa omissão custa um preço muito alto. Olha, Raquel, a gente errou muito quando nós tiramos da grade curricular o OSPB, Organização Social e Política Brasileira. Por quê? Porque isso dava ao jovem a noção da política, né? Tudo nasce de um ato político e todos nós somos políticos. Eu sempre digo que se nós não formos políticos, a gente não mora em sociedade, a gente não vive em condomínio, a gente não toma lanche na escola. Já começa por isso. A gente tem que fazer política o momento todo. A gente tem a opção de ser ou não candidato a um cargo público. Eu, por exemplo, faço política todos os dias e tomei a decisão de não ser candidato a cargo público, embora converse todos os dias com políticos. Por quê? Porque eu exponho o meu pensamento, meu método de ver e a minha maneira de pensar sem ocupar cargo público, mas fico pressionando os políticos para isso. Então, assim, hoje o que eu tenho falado muito para os pais é conversem com seus filhos a respeito que tudo nasce de um ato político. A gente não tem uma escola no bairro se alguém não for lá e não colocar a assinatura no papel dizendo o seguinte: construa uma escola no bairro. A gente não tem um posto de saúde se um agente político não for lá e não botar uma assinatura no papel. Construa-se um posto de saúde, um hospital, uma faculdade, seja lá o que for. O zoneamento urbano, aquilo que pode e o que não pode na nossa cidade, nasce de um ato político. Então, assim, não tem como a pessoa falar, eu não gosto de política, né? A gente pode até não gostar dos políticos, da política a gente não tem como não gostar, né? Sim. Bom, André, a gente está chegando aqui ao final do programa. Eu gostaria de agradecer muito a sua participação, foi muito esclarecedor. Eu acho que é importante a gente falar sobre toda essa questão de desenvolvimento econômico e regional, a nossa região metropolitana. É importante que a gente discuta isso, que a sociedade também discuta esses temas, né? E eu gostaria que você deixasse aí uma mensagem para as pessoas da Baixada Santista que estão aí próximas a ter uma eleição e o que pode ser feito para a gente conseguir desenvolver ou voltar a desenvolver de maneira satisfatória a nossa região. Olha, Raquel, eu venho até aproveitar aí a oportunidade que você está me dando de falar, de pedir às pessoas, de realmente pedir, né? Pedir que tenha muita atenção na hora da eleição, que não leve a eleição de uma forma de brincadeira, voltar num palhaço porque ele faz
a sua palhaçada ou votar num candidato que nunca veio à sua região, né, e veio aqui porque é engraçado ou tem alguma coisa que te leve. Analise os candidatos da sua região, veja o que eles estão propondo, qual a experiência que eles têm, e isso é muito importante para o seu futuro. Ok. Bom, então agora a gente já vai finalizar. Eu agradeço o André, de verdade, foi excelente a exposição dele. Numa próxima oportunidade, nós vamos chamá-lo novamente para falar um pouquinho mais aqui da nossa região, do desenvolvimento da nossa região. E até a próxima semana com o nosso programa Fatos em Destaque. Obrigada, André. Obrigado você, Raquel. Compartilhe esse link. www.omegawebradio.com